Sabe, queridos, a pregação é uma das coisas mais desprezadas da sociedade. Você sabia disso? As coisas que têm menos valor é a pregação. Alguém quer uma ajuda. Se você for lá pregar para ele, talvez ele vai nem querer que você vá. Não precisa chamar o pastor para vir aqui, não. Não gosto de pastor. Não gosto de... Desprezando a pregação. Olha o que aqui em 1 Coríntios 1:21 fala. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A palavra de Deus é loucura. Salva as pessoas pelo poder da pregação. Onde está o poder, então? Na pregação. Há um poder na palavra pregada. A palavra deve ser pregada, anunciada, transmitida. Há um poder quando isso acontece. Então, o método de que Deus usa para liberar um milagre é desprezível no mundo. Mas é assim que o milagre acontece. É quando nós pregamos a palavra, porque a palavra produz uma ação na pessoa, ela gera uma transformação, a palavra muda a forma como a pessoa está. A palavra tem esse poder. Então o Senhor sempre diz na sua palavra, Ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Fala assim, ouça. Ele fala, quem tem ouvidos, ouça. Porque ouvir é muito importante. Nós precisamos ouvir a palavra. Nós precisamos trazer as pessoas para estar no nosso culto, para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. Então, quando isso revela a importância de ouvir a pregação. Muitas pessoas não às vezes deixam de dar valor nisso. E talvez por isso não estão aqui. Talvez por algum outro motivo. Mas alguns, porque não dão importância. Não tem revelação. Não tem o entendimento a respeito da importância. Sabe? Isso fica bem claro no texto de Lucas 10. Projeta para nós o verso 38 aí. Indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés. Ela estava quieta. Quedava-se, né? Bonita essa palavra, né? Quedava-se, né? Sentava-se aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Faz a imagem na sua mente aí. Marta agitada, de um lado para o outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena a ela, pois que venha me ajudar. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta lhe não será tirada. Aleluia! Marta estava agitada, correndo de um lado para o outro, provavelmente limpando a casa, varrendo, passando um aspirador, olhando tinha pó, cuidando para recepcionar Jesus. Estava agitada, preparando a comida para a equipe The Best, aquele que havia multiplicado pães e peixes. Você não acha que é uma atitude nobre e importante? Está recepcionando a equipe The Best, a melhor equipe, a equipe de Jesus. Você não acha que deveria realmente preocupar com a comida? Quem concorda comigo, levanta a mão. Levanta a mão, pode levantar todo mundo. Tinha que preocupar mesmo. Imagina se vai receber Jesus na sua casa. E você não vai preocupar com a comida que vai ser servida? Ela fez algo que a gente não deveria escandalizar com aquilo que ela fez. É algo muito importante mesmo. Mas enquanto Marta corria nos preparativos daquela nobre refeição, daquela refeição VIP, né? Igual a que eu fizer para mim esse final de semana aí. Glória a Deus, padrão VIP, né? Vidrada, mas o que ela estava? Mas Maria ficava ouvindo a palavra. Vidrada na mensagem, atenta, querendo aprender com o mestre, sabe? Ficava ali de boca aberta, ouvindo o Salvador falar, ouvindo Jesus compartilhar as histórias poderosas dele, ensinando.
Porém, o Senhor diz, ela escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Ouvir. Ouvir é a parte mais importante. Nós precisamos. Irmãos, nós não somos contra a nossa correria, não. Nós vamos fazer evento, vamos ter que cuidar, temos que correr. Amanhã tem reunião, tem que preparar para a reunião aqui na igreja. Temos que preparar as coisas. Mas a parte que nós não devemos abrir mão nunca é de ouvir a mensagem. É de não estar lá conversando na hora da mensagem, cuidando de arrumar alguma coisa. Você tem que arrumar antes. Porque a palavra é algo precioso. A palavra pode mudar a sua vida. Limpar um banheiro não vai mudar a sua vida. Mas ouvir uma palavra vai. Maria percebia isso, essa importância. E ela dava essa importância. Ela, como que eu vou perder isso? Sabe? Nós precisamos entender que ouvir é a melhor parte. Você precisa de entender isso. Você precisa de clamar para que o Espírito Santo te traga essa revelação. Então precisamos encher o nosso coração com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela vai encher o seu coração. Pensa você cheio da palavra? Uau! Você não tem noção do que vai ser a sua vida. Você não tem noção de como a sua história vai ser. Você com o seu coração transbordando da palavra de Deus. Ouvindo a palavra, meditando na palavra. Sabe? Porque aquela mulher foi curada porque ela ouviu. Ela ouviu a fama de Jesus. Então nós precisamos alimentar os nossos filhos. Não só de pão. Não só de pão nós devemos alimentar os nossos filhos espirituais, os nossos filhos naturais, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A palavra do Senhor, ela é um alimento, é o nosso papel, é a nossa contribuição, é de liberar, de alimentar, é de liberar essa palavra. Lembra daquela pesca miraculosa de Pedro? Que ele passa a noite inteira e não pega nada? E Jesus libera uma palavra, ele vai lá e pega a maior pesca registrada na Bíblia. Peixes enormes. Lembra dessa história? Está lá em Lucas 5:5, né, que fala aqui sobre a sua palavra. Eu vou lançar a rede. Sobre a palavra. Então aquela pescaria foi sustentada pela palavra. Se não tivesse aquela palavra, aquela pescaria teria sido como? Um fracasso. Essa semana o negócio deu ruim, não produzimos nada, não pegamos nada, não vai ter como nem pagar os boletos. Mas sob uma palavra, aquela pescaria foi sucesso absoluto. Foi a maior pescaria. Então, como é que tem sido sustentado o seu casamento? Como é que tem sido sustentada a sua vida financeira? Sem aquela palavra, aquela pescaria tinha sido um fracasso. Talvez o seu casamento, para ser bom, precisa de uma palavra. A sua vida financeira precisa de uma palavra. A palavra vai sustentar o casamento, vai sustentar a sua vida financeira. É algo precioso. Então, será que nós não estamos precisando da palavra? Será que você não está precisando de uma palavra, amado, hoje? Como é que está a sua vida? Será que você não está precisando dessa palavra que é poderosa? Para tornar o seu casamento uma bênção, os seus negócios uma bênção, o seu trabalho uma bênção. Será que você não está precisando dessa palavra? Você chegou aqui sem preocupado com o que vai fazer amanhã. Talvez você não está precisando da palavra. A palavra pode mudar a sua história agora. Então nós precisamos sustentar nossas finanças, é pela palavra. Nós precisamos sustentar o nosso casamento pela palavra de Deus. Precisamos sustentar a nossa saúde pela palavra de Deus. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que fez aquele milagre. Ele faz milagre hoje. E amanhã vai fazer de novo. Ele continua operando milagres. A fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo uma palavra e essa palavra vai encontrando um coração, vai encontrando uma terra. A palavra é uma semente e essa semente germina. Então, quando você vem ao culto, você recebe essa palavra poderosa. Uma palavra que pode mudar o destino da sua história. Seja qual for a sua situação, nada é maior do que a palavra e o Espírito em sua vida. Nada é maior. Não tem condição de dificuldade, nem de bênção maior do que isso. Nada é maior do que isso. Nem o seu problema, nem talvez
a sua bênção que você está vivendo hoje. Mas nunca é maior do que a palavra do Senhor e o Espírito de Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus mora em você, amado. Tudo que você precisa está em você. Você só precisa de ativar a vida de Deus para fluir em você. Aleluias. Então, o primeiro ponto é ouvir. O segundo, alguém lembra? Confesse. Você anotou, né? Que bom. Confesse. Isso mesmo. Às vezes pensamos que Jesus teve a iniciativa de realizar aqueles milagres. Talvez você pense isso. Que Jesus ele tem a iniciativa de te encontrar e operar um milagre na sua vida, onde você não tem participação nenhuma. Você é apenas, sabe, um sortudo. Ele te encontrou e fez. Não é verdade, não. Você precisa de entender que há uma necessidade de você, sabe, de ter a sua participação. Sabe, sem a sua presença, sem a sua participação no processo, o seu milagre não acontece. Não funciona desse jeito. Porque às vezes nós temos esse entendimento. Muita gente fala, se Deus quiser, nada, sabe, vai acontecer de qualquer jeito. Você já escutou essa expressão? Eu quero te dizer, acontece se você participar. Deus não vai invadir, Deus não vai fazer. Você tem que entender isso, tem que ter uma necessidade da nossa participação. Nós temos que ter, qual que é a nossa participação? Na confissão. Confessando, falando. Então, primeiramente, ela ouviu sobre Jesus. Depois, no verso 28, diz assim, ó, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que ela fazia? Ela ouviu. E o que ela fazia? Falava, dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu vou ser curada. Se eu apenas encontrar o Senhor, se o Senhor vai mudar a minha história. Sabe, se eu creio, Ele vai mudar a minha história. Eu creio que se eu encontrar com Ele, Ele vai passar por aqui. E onde Ele está, sabe, Ele move milagres. Eu creio nele. Apesar de todas as histórias que eu já vivi, eu creio. Ela foi falando isso, ela foi confessando isso. Positivo ou negativo, o que você confessar vai acontecer. O que você confessar é negativo? Vai acontecer. Se for positivo, vai acontecer. Por exemplo, se ela tivesse negado, não tivesse acreditado, se ela não tivesse confessado desse jeito, se ela tivesse confessado de outra forma, não tem jeito, não. Vamos imaginar a cena? Ela confessando outra coisa? Ela confessou o contrário. Se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Mas imagina ela confessando diferente. Não tem jeito para mim, não. Já sofri tanto tempo. Não tem mais jeito para mim, não. Sabe? Já procurei todos os médicos. Não adianta. Já fiz tudo o que tinha que ser feito. Gastei todo o meu dinheiro. O que mais que eu tinha que fazer? Não tem mais nada para fazer, não. Não tem motivo para viver mais, não. É melhor eu morrer. Imagina ela confessando isso. Imagina a cena. O que você acha que ela ia viver? Essa confissão dela. E eu não ia. Ela não ia atrás de Jesus. Ela ia ficar no quarto dela. Porque ela confessou aqui. Não adianta não, fulano, não adianta. Obrigado, você está vindo aqui, vem me visitar. Mas não adianta não. Ela confessou algo positivo, em linha com aquilo que ela estava recebendo. Então, se ela tivesse dito isso, ela não teria recebido o seu milagre. Mas se ela tivesse, então, sabe, ela não teria vindo no culto, não teria pensado, não teria falado, não teria vindo no culto e não teria recebido o milagre. Se ela tivesse sido negativa. Que eu falei lá no culto, lá no grupo lá, né? Vem para o culto, irmãos. Você vai receber seu milagre. O Senhor vai fazer um milagre hoje. E traz um visitante. Eu estava cheio de fé. Aquele que creu, ele pensou nisso, ele falou isso, e ele vai desfrutar disso. Porque partiu, né, de algo nesse sentido. Porque se uma pessoa pensa o contrário, ela não vai nem lá. Então não teria tido aquela iniciativa de o quê? De tocá-lo. Ela não teria essa iniciativa de ir até ele, de tocá-lo e de, então, ser curada. Ela não seria curada. Porque a cura dela aconteceu quando ela tocou. Mas tocou foi um desencadeamento de ações. Ouviu, confessou e tocou. Ela falou positivamente. Ela disse, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Foi curada. Ela confessou essa verdade e isso aconteceu com ela.
Sabe por que você tem? Sabe, você tem que entender isso, porque você pode ter o que você diz. A palavra do Senhor diz isso, que nós, aqui em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Isso significa que o que você diz determina o fruto que você vai colher. O que você diz vai determinar aquilo que você vai viver. Vamos imaginar aqui, estou aqui com meus dois, um bolso do lado esquerdo e um bolso do lado direito. Aqui tem semente de praga, de aqueles capim, e aqui tem a semente de feijão. Se eu jogar a semente de feijão na terra, cultivar ela ali, vai nascer feijão. Vai ou não vai? Se eu jogar a semente aqui de capim, vai nascer essa semente. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai jogar o que eu semear. Aquilo que você fala, ela é uma semente. Vai dar certo. O Senhor é comigo. O Senhor já me deu a vitória. Semente de feijão. Semente boa. O Senhor já me deu, eu creio. Eu creio que o Senhor nessa semana vai acontecer. Eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma, porque o Senhor é comigo. Eu creio sim, o Senhor já morreu lá na cruz, ele já pagou o preço por mim. Ele já levou todas as minhas dívidas, não há mais acusação, não há mais condenação. A outra possibilidade, não tem jeito não. Muitos anos que eu vivo dessa vida desse jeito, nada dá certo na minha vida. Meu casamento não presta, não tem jeito não. Vai dar o que vai nascer? Aquilo que você, Provérbios está falando isso, amados. Não adianta você falar, eu não sei se é assim não, pastor. A palavra está dizendo, você tem que confiar no inimigo, não no que diz a palavra. Então, você possui a vitória ou a derrota de acordo com os seus lábios. De acordo com o que você fala. O diabo não pode te derrotar, amado. Nem mesmo as circunstâncias que você está passando, nem pessoas. Só você pode derrotar a você conforme aquilo que você fala. A derrota está na nossa boca, ou a vitória está na nossa boca. A sua vitória está dessa forma. Então, palavras liberadas são sementes. Fala para o seu irmão, palavras liberadas são sementes. Então, se você falar a respeito das suas provas, das suas dificuldades, o que vai acontecer? A sua fé, falta de dinheiro, o que vai acontecer? A sua fé vai murchar. Se você ficar falando da sua dificuldade, que não tem jeito, que só vive sem dinheiro, estamos quebrados, não sei o que vai acontecer amanhã não. Sabe, se você ficar declarando isso, sua fé vai só murchando. Mas o que acontece se você começar a louvar a Deus? Deus seja louvado, Deus seja exaltado. Se você começar a falar palavras de Deus, se você começar, você começa a mudar a sua história lá na sua casa. O Senhor seja exaltado, Jesus, porque o Senhor já mudou a minha história, porque a nossa história já mudou. O meu Pai Celestial, sabe, Ele pode fazer, Ele não tem limites para fazer. O meu Deus é o Deus do impossível, ainda que eu estou vivendo algo que eu não dou conta de resolver, mas o meu Deus dá conta. Sabe? Imagina você declarando essa verdade da palavra de Deus, a sua fé começa a crescer, e você começa a ter saltos espirituais, você começa a exaltar o Senhor, você começa a dar glória a Deus, você começa a crer, você começa a se encher, sabe? Por conta daquilo que você, sabe, começa a declarar, a chamar, exaltando o Senhor. Então, se você falar sobre as suas dúvidas e temores, suas dúvidas e temores crescerão e fortalecerão na sua vida, se tornarão uma muralha. Uma muralha. Dificuldade você vai ter de transpor ela, porque você construiu uma muralha, uma fortaleza. Você precisa de quebrar essas fortalezas, declarando. Talvez vai exigir mais de você, se você criou uma fortaleza dessa. Talvez você falou isso há muito tempo, falando o tempo todo, que não tem jeito, que não tem jeito. Mas hoje tem jeito, o Senhor vai mover na sua vida. Então, se você confessar falta de finanças, isso vai impedir que o dinheiro chegue até você. Vai impedir que as bênçãos te alcancem. Sabe, mesmo que isso possa soar como um paradoxo, não é. É pura verdade. A palavra de Deus funciona. Fala assim, eu creio na palavra de Deus. Então, o segundo passo, qual foi? Confessar. E o terceiro? Agir.
Fala para o seu irmão, haja, irmão. Aqui no verso 27 do capítulo 5, fala assim: vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou as vestes. Ao ler essa passagem aqui, parece que tudo é muito fácil para ela, né? Mas eu quero te dizer, não foi fácil ela chegar nesse lugar. Foi difícil o que ela passou por aqui. Sabe, as suas ações lhe derrotam ou te dão a vitória. Qual a ação que você vai ter diante do problema que está diante de você? Como você vai comportar? Como você vai atuar? Qual vai ser a sua atuação? Então, de acordo com a sua ação, você vai receber ou você é impedido de receber. Ou você recebe ou você deixa de receber. Tem ações alinhadas com o que você acabou de declarar. Ela teve uma ação em linha com o que ela falou. Se eu apenas te tocar, eu serei curada. Mas você está achando que só porque ela falou isso, a vida dela estava fácil? Continuou com muita dificuldade. Muita dificuldade. Porque essa mulher de Marcos 5 aqui, ela tinha muitos obstáculos a vencer. Até chegar lá. Sabe? E ela tinha o quê? Ela não orou para Deus remover os obstáculos. Senhor, remove esses obstáculos, tira de mim esses problemas. Ela não fez nenhuma oração. Talvez você está acostumado a fazer oração assim. Não vai acontecer. Pô, pastor, que notícia ruim. Não. Você tem que entender que você precisa de enfrentar os obstáculos. Não viver uma vida que não tem obstáculos. Essa mulher teve todos os obstáculos que impediam ela, mas ela não orou dessa forma. Ela simplesmente foi para cima deles. Você tem que fazer aquilo que a ocasião te pede. Segundo Samuel 7:10 fala assim, você tem que fazer aquilo que a ocasião te pede. Uma mulher com fluxo de sangue era considerada uma categoria de leproso. Lá naquela época, o leproso, quando ele passava no lugar, ele tinha que gritar, impuro, impuro, e as pessoas se afastavam dele. Ela não poderia estar no meio das pessoas. Isso era um obstáculo. Era um grande obstáculo. Ela não poderia. Isso era o ensinamento da lei. Mas o que ela fez? Com a lei, com essa proibição ou sem essa proibição, eu vou receber minha cura hoje. Quero nem saber. Estou nem aí. Eu vou tocar em Jesus hoje. Quero nem saber se pode ou não pode, se eu tenho que gritar ou não, mas eu vou tocar nele. Mas naquela época também, mulheres não podiam ser misturadas em público. Mulher não podia. Naquela sociedade, a relação da mulher não deveria estar ali. Novamente, mais um obstáculo. Mas ela falou assim, sabe? Com esses costumes ou sem esses costumes, hoje eu tenho a minha cura. Hoje eu toco nas vestes do Senhor. Mas sabe, quando ela chegou lá, uma multidão de pessoas aglomerava entre ela e Jesus. Havia uma aglomeração. Como é que ela estava fisicamente? Ela estava doente, não estava? Sem sangue. Como é que ela era forte? Para empurrar as pessoas, dá licença. Dá licença, quer passar? Era assim? Cadê a Josi? A Josi não é doente, não. Mas ela é magrinha. Miudinha. A Josi, aquele mundaréu de gente. Deixa eu passar. Deixa eu passar aqui. Ela não olhou para a limitação dela, não. Ela não teve isso, não. Ela avançou. Ela não teve olhar para isso, não. Porque que acontece? Uma pessoa que está numa condição dessa, ela tem justificativa suficiente para não ir lá. Não tem ou não tem? Tem ou não tem? Não, não vou não dou conta não, eu estou muito doente. Se eu chegar lá, acho que eu desmaio antes. Só de chegar lá naquele lugar. Então, louvado seja Deus. As suas ações, amados, vão determinar se você vai receber ou não. Não adianta você ouvir, confessar e não agir. Você tem que ir para cima. O que é, pastor? Eu estou nessa. Estamos juntos. Eu creio. Eu declaro. Confesso a verdade. Não importa. E vai para cima. Aonde que nós vamos montar aquele negócio? Onde é? Lá, então nós vamos mexer. Vai para cima. Mas não tem nem R$1, né, Márcio? Vai para cima, Márcio. Márcio é o empresário mais bem sucedido da videira de Teresópolis. Abriu um restaurante esse ano. Deus já deu para ele. Amém ou não? Atitude. Atitude. Ele orou, ele creu, ele ouviu, ele creu, ele falou e ele agiu. Sabe? Com a multidão ou sem multidão, eu vou chegar em Jesus com
sendo forte, fraco, do jeito que eu estiver aqui, eu vou tocar em Jesus, acotovelando, empurrando, passando por debaixo das pessoas, não sei como é que eu vou chegar lá não, mas eu vou chegar em Jesus. O caminho é meu, caminho da vitória é Ele. Não tem mais jeito para mim não, acabou tudo. Minhas esperanças, meu dinheiro acabou, minha saúde já não tem mais jeito. É Jesus, eu vou para Ele. Então levante-se, caminhe por cima dos obstáculos que vão aparecendo diante de você. Sabe, que tem te levado, que vai levando você até, esses obstáculos vão te levar até Jesus. Sabe, esses obstáculos não vão te impedir de chegar até Jesus. Esses obstáculos estão entre você e o milagre. Entre Jesus e o milagre, esses obstáculos estão. Haja de acordo com a sua confissão. Creia nessa confissão que você está falando. Creia nela, vai falando ela e vai agindo. Você não para. Você não pode parar a hora nenhuma. Você ouviu, começou a falar, começa a fazer já. Começa a agir. Não fica parando, esperando ver sinal, não. Você não está crendo. Se você está pedindo sinal, você não está crendo. Você tem que crer na palavra. Você tem que esperar Jesus falar, você aí está com sangramento, tem 12 anos, vem cá que eu quero te curar. Não espere isso. Vai lá nele. Toca nele. Confesse isso. Sabe? Então não teria adiantado coisa alguma para aquela mulher com fluxo de sangue, se ela não tivesse dito, se ela só tivesse dito, se não tivesse ido tocar nele. Então, se ela não tivesse agido de acordo com o que ela disse, sabe, não teria dado certo, mas ela agiu. Louvado Deus, porque ela agiu. Se você agir, você vai receber o seu milagre. Você vai receber o seu milagre. Sabe o que acontece? Nesse tempo que ela estava se preparando para agir, que ela ouviu a mensagem, ela começou a confessar essa verdade. Você precisa entender a importância da confissão. A confissão lá no seu travesseiro, lá no seu quarto. Mateus 9:21 está escrito, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Mas ela tinha então uma confissão. Ela confessava essa verdade. Ela confessava isso o tempo todo. Ela confessava aonde isso? Antes de dormir. Ela declarava assim, se eu tocar nele, ele está vindo aí, acho que é semana que vem. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. E na hora que ela levantava, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Na hora que ela deitava, talvez ela chorava de dor. Mas ela falava, mas se eu tocar nele, essa dor vai passar, eu vou ser curado. Davi disse no Salmos 4, na parte B, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Fala para o travesseiro. E descansa. Nós vamos construir isso aqui, irmão. Ó. Nós vamos construir. Esse ano você vai ver no final do ano aqui. Você vai falar, meu Deus, como? Não sei. O meu Deus sabe. Eu declaro essa verdade. O Senhor vai fazer. Vai mandar os profissionais. Vai mandar o recurso daqui. Se não for daqui, é de lá. É de onde vier, mas vai acontecer. Nós vamos declarar essa verdade. Todo dia nós vamos declarar essa verdade, nós vamos levantar falando isso, nós vamos dormir falando isso, amanhã nós vamos reunir aqui, vamos falar isso, no final da reunião vamos falar de novo. Todo dia, no nosso retiro, no sábado, nós vamos falar disso, nós vamos declarar essa verdade, nós vamos confessar, nós já estamos contratando um engenheiro para fazer o projeto, já estamos olhando quanto que vai gastar. Pastor, você é doido? Sou doido mesmo, a palavra de Deus é que é louca. A palavra de Deus, nós confiamos na palavra da pregação. A palavra está gerando tudo isso e está gerando um comportamento em nós. É assim que vai acontecer na sua vida. Tudo que nós conseguimos até hoje aqui foi tudo assim. Nós confessamos tudo aqui, não foi, Júnior? Não tinha nada. Foi confessando antes. Aprenda a entender os processos de Deus. É diferente do seu, do homem natural. Não funciona desse mesmo jeito do mundo, não. Sabe, não é interessante que Jesus, no meio da tempestade, quando ele estava naquela tempestade, no barco, o que ele estava fazendo, irmão? Dormindo, em cima do travesseiro. Ele devia estar falando assim, agora eu paro essa tempestade. Nós não vamos morrer aqui, nós vamos viver. É para a honra e glória do teu nome, Pai, essa tempestade. Ele devia estar falando isso. Será que você tem coragem de falar isso no meio do seu problema? Pai, nós não vamos morrer aqui não, nós não vamos quebrar, nós não vamos separar, eu não vou morrer com essa doença, o Senhor já me curou, eu já prosperei. Será que você tem coragem de fazer isso lá no seu travesseiro? Jesus estava assim. Sabe, nós não sabemos quanto tempo vai demorar para o seu milagre acontecer. Mas o seu discurso, o que você vai confessar tem que ser isso. Porque apenas, sabe, comece confessando. Entenda que o começo para o seu milagre acontecer não é o milagre, é o confessar.
Primeiro passo do seu milagre é confessar. Você tem que começar a confessar, a declarar isso, sabe? Você deve agir dessa forma, agindo como, sabe, se você tivesse o que você já pediu, como se já tivesse acontecido. É interessante sobre essa questão de considerar como se já tivesse o que tem. O Watchman é um escritor chinês, né? Impressionante, ele tem um livro muito bacana, chama Fé Dinâmica. E ele orava na sua casa, na época da juventude dele. Muito pobre eles eram. Ele orava para ter uma escrivaninha. Todo mundo sabe o que é uma escrivaninha? Uma mesinha para você estudar. E ele orava para ter uma escrivaninha. E ele cria que o Senhor já tinha dado a ele. O que você está pedindo para o Senhor? Você crê? O Senhor te deu? Ele cria. O que ele fazia na casa dele? Ele desviava, ele ia andar, né? Ele está indo lá para a cozinha, que é o quarto, tem uma sala, e a escrivaninha dele, no projeto dele, a escrivaninha ficaria aqui. O que ele fazia? A escrivaninha não existia, só existia aqui na fé. Amém? O que ele fazia? Ia lá na cozinha, pegava água lá na cozinha, bebia, e voltava para o quarto, desviava. Quem via pensava que ele era doido. Por que você não passou reto? Tem uma escrivaninha aí, você não está vendo, não? Ele materializava pela fé. E não para nisso, não. Ele teve a escrivaninha. Aí ele orou para pedir uma bicicleta. Ele colocou uma bicicleta. E aí ele tinha essa mesma coisa. Ele desviava dentro da casa dele o local que ele ia guardar a bicicleta. Ele visualizava, ele gerava aquela imagem da bicicleta que o Senhor tinha dado para ele. Ele cria naquilo. Nós precisamos gerar essas imagens. E você agir como tal, como tendo. Isso agrada a Deus, amados. Você não tem filho ainda, não pode ter por algum motivo. Aí você fala, mas eu tenho. Você ainda não é casado, mas você fala, mas o Senhor está em meu marido, você está separado. Isso honra a Deus quando você fala isso. E você continua confessando isso. Eu tenho meu restaurante, eu tenho minha empresa, eu tenho meus negócios. Você honra a Deus, é próspero. Quando você fala isso com base não no que você está vendo naturalmente, mas com base no que você está vendo espiritualmente, isso honra o Senhor. Então, essa visualização da bênção antes que ela se materializasse, isso é algo poderoso que ele fazia na cultura dele lá, ele tinha esse hábito. Mas o terceiro passo é esse, haja. E o quarto passo, qual que é? Receba. Fala para o seu irmão, receba. Queria chamar a equipe do louvor aqui. Nós vamos receber. Você vai receber hoje aqui. Quem crê? Só os que creem que você vai receber. Que aquela mulher recebeu. Ela saiu com a cura dela. Sabe, o que você vai confessar? O que você está confessando? Então, Marcos 5:29 diz, e sentiu no corpo estar curada. O que aconteceu com ela? Ela sentiu que tinha recebido a cura. Ela tocou, ela agiu, foi lá, passou no meio daquela multidão, e ela sentiu que foi curada. Então, observe aqui, que o sentir veio depois de agir, conforme a sua fé. Muita gente faz o quê? Espera sentir para crer. Está doendo aqui, aí ele tem que esperar sentir. Não, agora eu estou curado, nem passou a dor. Não, você está doendo, você fala assim, mas eu sou curado. Está doendo aqui ainda, mas eu estou curado. Ela agiu antes de sentir. Só depois que ela agiu, é que veio a manifestação no corpo dela. Vamos recapitular aqui. Ela creu, porque ouviu a fama de Jesus. Ela confessou que podia ser curada. Ela agiu com base na sua confissão. Eu não sei o que você está procurando nesses dias. Eu não sei o que você está buscando no Senhor. Mas você vai agir conforme a confissão que você está tendo. E ela recebeu o milagre conforme ela confessava. Há um momento em que a declaração de fé, a sua ação de fé, se transforma num milagre. Tem um momento que isso vai acontecer na sua vida. Que essa manifestação, aquilo que você declara, e a sua ação, vai acontecer o milagre, vai manifestar o milagre. Você sai daqui em busca daquilo ali, lá no caminho, você não sabe como. Chegou lá, aconteceu. Pastor, eu não sei o que aconteceu não, mas deu certo. Milagre você não pode explicar, amado. Põe uma coisa na sua cabeça, se você pode explicar, não é milagre não.
Se você vier me explicar, então não é milagre, é seu recurso, é a condição. A sua ação, a sua declaração de fé, junto com a sua ação de fé, vai produzir o milagre.